espaço e infraestrutura, ele conta com o suporte do Sistema Preventivo de Dom Bosco. Da educação infantil ao ensino médio, cada fase é guiada pela razão, pela fé e pelo amor educacional, que são os pilares de nosso sistema. Matricule seu filho e viva com ele essa jornada única. Acesse salesiano.br e agende uma visita. Matrículas abertas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, está começando pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram, pela Twitch TV também. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. São 7h08. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência, nossa gratidão aí, carinho pela sua companhia. A partir de agora, vamos às principais informações desta manhã de quarta-feira, manhã nublada em Campos, com previsão hoje de diminuição aí da temperatura, dá um alívio pra gente aí, porque ontem e anteontem foram 2 dias extremamente quentes. Tem tempo nublado e chuvoso agora na área central. A chuva só esperou você chegar, Rodrigo e Marcelo, né? Como a gente chegou mais cedo, estava tudo bem, mas ela estava esperando vocês. São 7h09. Chove agora aqui na área central da cidade. E a previsão para hoje é de máxima de 27. Olha, ontem eu falava de máxima de 38, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E a mínima de 22, agora faz 23 graus. Falava até com a Linha, antes do fim do programa a gente vai ter mais de 30 graus ontem. E de fato teve. 8 horas já estava com 29 graus. Muito calor ontem, muito calor anteontem. Tem um alívio hoje aí por conta dessas nuvens e dessa chuva. Aquela questão da sensação térmica é uma série de fatores, inclusive de cada um, né? Porque às vezes a pessoa está na luta, trabalhando, no serviço mais exposto ali àquele calorão, aquela umidade, ao tempo, né? E aí a sensação térmica é maior, claro, evidente, que quem está na salinha com ar-condicionado, muito melhor. Então, para hoje, a máxima não deve passar de 27. Agora aqui no centro faz 23 graus e tem chuva prevista para hoje aí, como está acontecendo agora aqui no centro. Chuva fraca, mas tem previsão. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves na bancada, temos o prazer de receber Marcelo Queiroz. Marcelo Queiroz é assessor de comunicação e também um dos fundadores da instituição Bem Faz Bem. Marcelo vem para falar com a gente sobre esse impasse da LOA na Câmara Municipal. O que o impasse da LOA pode impactar na instituição Bem Faz Bem? Como é que fica essa questão de duodécimo se de fato não for votada essa LOA?
Hoje tem mais um episódio nessa disputa, nessa caminhada aí para a votação da LOA, que é uma reunião, né, a audiência pública, né, na Câmara de Dirigentes Logísticos, convocada pelo prefeito, e será feita aqui na CDL Campos. Vamos acompanhar isso tudo. Ontem também teve sessão, daqui a pouco o Rodrigo, na abertura dele aqui, já faz um balanço do que foi ontem a sessão. Teve a entrevista ontem também do vereador Hélio Naim aqui no programa. Vamos saber, né, como é que repercutiu isso lá no plenário. E claro, o Marcelo fala também um pouco da história dos serviços, a importância da instituição, que tem 2 polos, um em Goitacazes e outro em Ururaí. Marcelo, é rápido, apertou a chuva aqui no centro, hein? Vamos às manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã. O impresso que está nas bancas de toda a cidade e também nas casas dos assinantes. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e de toda a região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. De Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar tem agora o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Você pode baixar aí na sua lojinha de app e acompanhar resultados de exames e tudo mais. Inclusive, cartão de vacinação, acompanhe aí pelo sistema digital, né, por esse sistema de aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. No jornal Folha da Manhã de hoje, tem a Folha 2 aqui, que já vem trazendo a programação toda da região. A gente vai, ao longo da programação nossa hoje também, e até a virada do ano, falar aí todas as atrações em Campos, Quissamã, Carapebus, Cardoso, São Fidélis, São João da Barra e muito mais. Folha da Manhã de hoje: mulher presa por morte da filha de 1 ano na véspera de Natal. Segundo a polícia, a mãe admitiu que jogou a bebê no chão 2 vezes após se irritar com choro. Me faz lembrar aqui outra tragédia também que é muito ruim de se lembrar, mas é preciso às vezes comentar para que a gente tenha atenção aí. Um pai que matou um bebê no Farol, e aquilo ali foi dramático. O bebê gorfou e ele deu um soco na cabeça do bebê. Teve outros casos também, não teve? Teve um outro caso também. A mãe que jogou o bebê na parede. Isso mesmo, o Rodrigo está me lembrando. Meu Deus. Meu pai. Pelo 4º ano consecutivo, rolezinho de Natal, entre aspas, tira a paz dos campistas, perturbação do sossego. E está aqui na página 4, no ponto final. Lá você vai entender que vai muito além da perturbação do sossego. Teve até pistola apreendida de 9mm com 18 munições. Ou seja, a bicha estava até o talo. Então fique atento aí. A polícia, o Ministério Público, a Polícia Civil, acho que tem que envolver todo mundo. É a inteligência das polícias, né, e da guarda, junto com o Ministério Público, para tentar coibir e o que não, né, a gente não tem conseguido ver. Rodovias são fechadas em reação à falta de luz. Protestos na BR-158 e BR-101, está também no ponto final. 3 morrem e 2 ficam feridos em colisão na BR. Jogadores campistas vão à escola de Guarulhos, retorno às raízes. E ainda na Folha, temporada de troca de presentes após Natal. Oportunidade para vender mais, né? Sem prazo para votação, LOA 2024 é debatida na CDL. Vladimir convoca audiência. Chuva e vento causam estragos em Itaperuna.
Shows vão animar Réveillon na região. É a capa do que eu falava aqui, do jornal Folha 2, né? Do caderno Folha 2. Tá aqui, ó, por exemplo, na virada, atrações aí para a virada do ano. Farol de Santo Tomé, Voo pro Sereno, às 23 horas. E Lagoa de Cima, atração não divulgada. Me quebrou aqui. Vamos lá. São João da Barra, El Chan, 23h30. E depois vem São Francisco com uma tonelada de atrações aqui. São Fidélis, Cardoso Moreira, Macaé e tudo mais. Leia a Folha da Manhã, senão fica fácil, né? Não precisa de você comprar a Folha da Manhã. Leia a Folha da Manhã hoje. Você vai acompanhar todas as atrações aí da virada do ano. E também outras notícias e informações, além dessas que a gente passou aqui. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o Marcelo Queiroz, assessor de comunicação e um dos fundadores da instituição Bem Faz Bem. Essa instituição é da sociedade civil organizada, né? E bem, para falar um pouco sobre essa instituição, Marcelo Queiroz, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Folha Nova, muito obrigado pela presença. Bom dia, Claudinho, intimidade do Claudinho, né, pela amizade de muito tempo. Me sinto um garoto. E um bom dia também aos ouvintes. Primeiro agradecer o convite, né, para a gente estar aqui falando da instituição. É sempre importante a gente poder divulgar a nossa história, o que a gente está fazendo, né, para que a população possa ter uma ideia do trabalho que a gente realiza. E aqui a gente vai falar um pouquinho desses 10 anos que a gente já completa esse ano, de Bem Faz Bem, com grandes histórias emocionantes, e é sempre um prazer aqui. Seja bem-vindo, muito obrigado. Meu caro Rodrigo, só rapidamente, Marcelo, pediu ao Rodrigo para fazer um balanço aqui, se for possível, de ontem, aquela sessão na Câmara Municipal, a expectativa hoje para essa audiência pública, como é que repercutiu isso tudo lá na Câmara, conforme a gente já falou, e tem uma informação que está chegando para a gente sobre um caso que está sendo apurado e a gente está acompanhando de um taxista no Farol de Santo Tomé. A gente está acompanhando, parece que ele é muito conhecido lá, ele fazia ponto na rodoviária de Farol de Santo Tomé. A gente está acompanhando o desfecho dessas primeiras informações, né, do fato, e as primeiras informações que vão chegando. Meu caro Rodrigo, bom dia, obrigado pela presença, sempre muito bom contar com você aqui nessa bancada. Seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, bom dia a todos os ouvintes 98.3, claro, especial também ao nosso entrevistado, Marcelo Queiroz, que está aqui com a gente. Agradecer a companhia de todo mundo, não só aqui em Campos, mas também dos municípios vizinhos, né, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, várias outras cidades, aquelas pessoas também que já estão ligadinhas com a gente pelas redes sociais, onde você pode comentar a respeito desse programa. Antes de a gente falar com o nosso entrevistado, como você falou, perguntou sobre 2 assuntos, né? O caso do taxista no Farol de São Tomé, o crime ocorreu na noite de ontem, né? Já no finalzinho da noite de ontem. A informação passada até o momento pela Polícia Militar que ele estava na altura do Xexé, tinha uma mulher do lado, quando 2 homens em uma moto passaram atirando, né? A mulher disse que não conhece os suspeitos que fizeram isso. Esse taxista, ele, como você falou, ele era muito conhecido, ele tinha um apelido de Geleia e te fazia ponto ali no Farol de São Tomé, né, na rodoviária do Farol de São Tomé, mas o crime aconteceu um pouquinho mais ali pro lado do Xexé. A gente ainda está buscando mais informações, né, nossa equipe aí do Folha 1 está em contato com a Polícia Militar para saber mais detalhes a respeito disso, né, mas infelizmente nós tivemos esse crime no Farol de São Tomé aí envolvendo esse taxista. Falando um pouquinho agora sobre a sessão da Câmara de ontem, foi uma sessão, podemos dizer, rápida, até mesmo porque não teve a ordem do dia, né? A ordem do dia é quando são votados os projetos de lei propostos pelos vereadores, e aí que sem a ordem do dia não é possível ter a palavra livre. Então ontem o que a gente teve foi mais requerimentos que foram apresentados, né? E aí alguns vereadores tiveram também direito a explicações pessoais. E nas explicações pessoais, tanto o Elinho
Naim falou mais uma vez a respeito da audiência, né, criticando o fato da audiência ter sido marcada, e chamou de reunião, né, chegou a falar que é um circo armado, e depois o Marquinhos Bacelar também fez a mesma coisa, mas disse que entende sim a importância do debate com as instituições, né, mas que diz que esse debate por parte da prefeitura teria que ter sido feito antes da elaboração da LOA, que segundo ele se evitaria alguns transtornos que foram constatados agora. Diz que não há realmente previsão para votação, lembrando que a audiência pública é uma das fases para que seja votada a LOA, que é o orçamento, a lei orçamentária anual. Só que, independente da audiência ser realizada ou não, quem tem a prerrogativa de pautar a votação, ou seja, colocar para votar, é o presidente da Câmara. A gente sabe que já existem também algumas movimentações, tanto por parte da Justiça quanto por parte do Ministério Público, para tentar aí, acompanhar essa tramitação, né? Então a gente não sabe também se pode vir algum desfecho também por parte de algum dessas instituições. Mas a gente vai continuar acompanhando, né? A entrevista do Elinho repercutiu ontem, logo depois a gente terminou, que eu já recebi mensagem de algumas pessoas falando, né? O próprio Álvaro Oliveira, que já tinha se manifestado mais cedo pelos comentários, falou também a respeito, né, dizendo que é prerrogativa sim das comissões marcar audiência. Então foi o que aconteceu, né? A Comissão de Legislação Participativa solicitou, e aí o prefeito fez a publicação, lembrando que as instituições que quiserem participar da audiência pública devem fazer isso hoje até meio-dia, a inscrição de acordo com o que vem os requisitos colocados lá no Diário Oficial, né? Então essa é o desfecho, pelo menos até o momento. A audiência pública hoje às 5 horas na Câmara de Dirigentes Lojistas. Paralela a isso, está mantida a sessão na Câmara de Campos, então o Rodrigo hoje vai ter que se dividir em 2 para poder acompanhar. Tô brincando, hoje eu devo contar com a ajuda aí da nossa equipe para poder acompanhar os dois movimentos. Me faz lembrar aqui, mau exemplo, né? Mas só com relação ao sósia, né? Saddam Hussein tinha 200 sósias, lembra? Mas tem que arrumar um sósia de Rodrigo. Mas não, pensa aí. Provavelmente a Dora Paula hoje vai me ajudar nisso. Opa, aí. Então tá bem ajudado. Grande profissional. A equipe é boa, né? Sim. É boa, sim. E aí, a gente falando ainda sobre LOA, a gente tem visto, né, inclusive essa ação movida na Justiça para tentar fazer com que a LOA seja votada, com a alegação de que o atraso na votação dela pode prejudicar o repasse feito a algumas entidades assistenciais e também a outros serviços, né? E aí o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente entrou com uma ação na Vara da Infância aqui de Campos, pedindo que fosse feita a votação. A tutela antecipada não foi aceita pelo juiz, mas o caso continua ainda em tramitação, né? Fato é que, desde então, vem sendo colocado pelo Conselho Municipal da Infância, pelo Conselho Municipal de Promoções do Direito da Criança e do Adolescente, que isso pode prejudicar algumas OSCs, né, que são as organizações da sociedade civil. São 13 que são atendidas, uma média de mais ou menos, somando tudo com repasses aí da prefeitura, cerca de 700, mas essas OSCs com certeza atendem um número muito maior, porque elas não dependem... 700 atendidos, mas isso com os repasses que vêm do fundo da infância, que vem, né, da prefeitura. Mas claro que essas OSCs elas desenvolvem um trabalho muito maior do que isso, né? São muito mais que 700 crianças e adolescentes, né? Porque eles acabam, só uma fatia do que eles atendem é mantido por esses recursos, né? Eles acabam tendo aí a ajuda de outros meios, né, da própria sociedade. E aí, entre essas OSCs que foi colocado pelo Conselho como, né, uma que pode vir a ser prejudicada, está a Bem Faz Bem, mas aí eu já falei com o Marcelo que a gente começar aqui, a gente vai começar de forma inversa. Primeiro a gente vai falar sobre o trabalho da instituição, a importância dela, ela que surgiu lá em 2012, apesar dos serviços só terem começado em 2014, por isso que o Marcelo falou aí que vai estar completando agora 10 anos em 2024, mas o trabalho, né, aquele trabalho de formiguinha começou lá em 2012 com ele e um outro parceiro que a gente vai falar aqui. Então a gente vai inverter agora, Cláudia, a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos desenvolvidos da instituição, até para as pessoas entenderem a importância que a Bem Faz Bem
tem não só para aquela região de Goytacazes, mas também com esse polo de Ururaí, e depois a gente chega na parte de atendimento direto da prefeitura, para a gente poder entender qual é o impacto, se há impacto, e qual seria esse impacto que poderia ser ocasionado por atrasos, né, provenientes desse impasse da votação da LOA. Podemos ser assim? Pode ser, deve. Só confirmar aqui, ó, o nome do taxista é Sandro, conhecido como Sandro Geleia, em Farol de Santo Tomé. E Tá mais certo. detalhes aí no Ao longo decorrer do da, dia, né? da programação, claro. A gente lamenta desde já, né? Porque um fim de ano aí, né? A gente já vê um caso como esse e a gente sabe que a pessoa trabalhando, né, ele estava no táxi, eu já tem foto aí circulando, né? Que ele foi, infelizmente, morto dentro do próprio táxi, né? Ou seja, no local de trabalho dele, na verdade, né? Então, a gente lamenta aí. Então, vamos lá? Bora? Rola a bola aí. Marcelo, obrigado mais uma vez por você estar aqui, é um prazer te receber. Eu falo que a gente conhece o trabalho da Bem Faz Bem desde quando ela era aquela casinha lá, né? Caindo mesmo meus pedaços em ruína, Literalmente, né? E vocês começaram lá com esse trabalho de formiguinha. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa. Como é que surgiu a Bem Faz Bem, né? E hoje vocês estão aí nesse trabalho de ampliação. Eu queria que você falasse um pouco da história, até para as pessoas de casa também aí, quem não conhece, passar a conhecer e quiser contribuir também, que é sempre importante. Como a gente falou, é responsabilidade, sim, do poder público dar esse apoio a essas organizações, porque elas acabam cumprindo um papel que muitas vezes o poder público não cumpre. Mas a sociedade também é responsável por isso, né? Ou seja, todo mundo ganha quando você apoia um projeto como esse, que leva educação, que leva cultura, que leva esporte, que tira a criança da rua, né? Que evita com que ela tenha contato com riscos que a gente sabe que existem na sociedade. Então eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu a Bem Faz Bem e desse trabalho desenvolvido. Rodrigo, obrigado de novo pela oportunidade, Claudinho, né, da gente estar aqui. É sempre importante a gente estar divulgando para a sociedade o trabalho que é feito, porque às vezes o dia a dia nos consome e a gente acaba não divulgando como deveria. Porque é muito trabalho, né? É muito trabalho, você não tem ideia. Nesses 10 anos a gente tem feito bastante coisa. A associação surgiu uma ideia de 2 amigos, eu e o Erivelto. Eu tinha essa ideia de Erivelto é o atual presidente. É o atual presidente, né? A gente está sempre fazendo um rodízio, há 4 anos a gente vai trocando. Hoje eu estou na assessoria de imprensa, no Conselho Fiscal, que há 4 anos tem o EDAUM, outras pessoas também que depois vieram e nos ajudam muito hoje. Mas a ideia central, eu tinha essa ideia e o Erivelto também, e a gente não se conhecia. Aí uma amiga em comum, que sabia da minha vontade e também sabia da vontade de Erivelto, nos colocou em contato. A gente, nesse momento, começava a se conhecer até numa instituição que a gente frequentava junto, uma outra instituição religiosa, espírita. E aí a gente foi conversar sobre os nossos projetos. E passamos, eu lembro que uma tarde inteira, já quando anoitecia, que a gente parou de falar. E a gente percebeu que a gente tinha a mesma ideia de montar um trabalho social que não fosse assistencialista, né? Nada contra as instituições que fazem esse trabalho, que ainda é necessário em muitas situações. E aí, desculpa aqui. E aí a gente tinha a ideia de capacitar, né, de trazer oportunidade à criança, e aquilo que você falou. Na verdade, tirar a criança da rua, no contraturno da escola, para que esses riscos diminuíssem. E aí a gente começou. E aí a gente foi procurar um lugar e achamos em Goytacazes essa casa, como você falou, realmente que estava literalmente caindo aos pedaços. Compramos a casa e aí a gente brinca que foi 9 meses. Foi uma gestação que foi a reforma, né, dessa casa. E aí começaram a chegar os amigos, né, que viram, e alguns até falaram: vocês são doidos? Gastar tempo e dinheiro, né? Porque a gente investiu no nosso tempo, nossa energia, nossa ideia e, obviamente, o dinheiro na compra, na reforma. Sim. Depois colocando. Algumas pessoas colocavam desse jeito. Mas, absolutamente, a gente só recolheu até hoje muitas alegrias e é um projeto de vida para nós dois e para muitos outros que depois chegaram. Esses amigos chegaram e a gente se reuniu, depois então formalizou, né, em 2013, e aí efetivamente com a ata, com o estatuto, e aí se constituiu. Começamos com um trabalho bem incipiente, com a capoeira, com reforço escolar, e depois as coisas foram tomando, né, o seu próprio rumo. Como diz o meu pai, é no sacolejo da carroça que as abóboras se ajeitam.
né? A gente ia fazendo, os voluntários iam aparecendo, os projetos iam se formando e a gente foi colocando isso. Agora, uma região que não tinha também, né? Então isso também foi muito importante, né? Agora, um marco muito importante, Rodrigo Cláudio, foi quando nós ganhamos o Prêmio Itaú Unicef. É um selo que é de uma responsabilidade e de uma credibilidade muito grande. Nós somos, na história desse prêmio, que já tem 25 anos, se não me engano, a OSC mais nova a ganhar esse prêmio. A gente tinha 1 ano e meio para 2 anos de existência, então sem nenhum recurso, só com a vontade, só com desejo, só com os objetivos bem colocados, com a força do trabalho dos voluntários, nenhum remunerado, todo mundo ali, mas a gente conseguiu ser premiado e reconhecido pelo trabalho nesses 2 anos. Isso aí foi um marco fundamental, para mostrar que a gente estava no caminho certo, que era esse o caminho, e é esse o caminho que a gente segue até hoje. Isso, junto disso, vinha algum recurso para ajudar? Veio um recurso, sim, financeiro. A gente ganhou o prêmio a nível regional, são categorias, né? Estão dentro da nossa categoria. Nós ganhamos o regional e ganhamos o estadual. Isso nos rendeu, na época, R$125 mil, e nos permitiu, por exemplo, fazer um segundo pavimento, né? Então a gente foi crescendo através disso. Outra questão que é muito importante, que nos possibilita crescer e ofertar todo esse trabalho, é que a gente participa de todos os editais possíveis, né? Então, da Enel, por exemplo, a gente tem um edital que a gente participou e ganhou, e a gente tem um ginásio hoje, um mini ginásio, não é um ginásio muito grande, na nossa sede em Ururaí, que foi, na verdade, fruto desse edital da Enel, que é uma parceira de... Como é que funciona esse edital? O edital, a Enel abre, né, um edital para várias situações, você coloca o seu projeto e ali justifica o que é, quanto, o valor, e aí ele é incentivado. Depois é escolhido no Brasil inteiro várias óticas, pelas regiões, obviamente eles vão alocando ali a verba, né, para cada região. Vai numa plenária, é escolhido, você é sabatinado, conversa, mostra o que é, eles vão conhecer a OSC, e aí depois eles, vamos dizer, sacramentando que você foi escolhido, você vai toda a parte burocrática, e aí tem um incentivo fiscal, que aí vai pela lei de incentivo fiscal, e eles debitam, né, ou descontam aquele valor que eles gastaram no CMS, que é uma coisa extremamente interessante, e que eu sei que às vezes as pessoas, e muitas OSCs, acabam não fazendo, pela burocracia. Pela burocracia, e tem uma série de exigências de documentos. O problema é o desconhecimento do processo, porque não é um processo fácil. Quando você falou aí, né, que participava e que estava nesse edital, eu provoquei justamente para poder a gente entender, mas porque não é só questão de estar em dia com a documentação, é todos a expertise que você tem daquilo. Até você sabe que alguns empresários que conversam com a gente, Cláudio, eu gostaria muito de ajudar, mas é tão complicado que nem meu contador tem tempo ou não conhece, porque não é obrigado a conhecer todos os caminhos também, né? Vou te fazer. Aliás, a reforma tributária foi justamente para isso. Você paga uma pessoa, no Brasil é assim, você tem que pagar um profissional que conhece muito de tributação para você tentar errar o menos possível, porque perfeito não dá para ser de tão, que tem imposto, tributação da... Então, essa história que você falou é muito interessante, que eu muitas vezes bati a porta de empresários que me remeteram aos seus contadores, né? Porque não tem essa possibilidade, tem, vamos lá, resolver. E aí eu percebi, às vezes, por alguns, o desconhecimento, né? Porque e outra, a incapacidade de conseguir gerir aquilo. Alguns me falaram, Marcelo, mal dou conta aqui da contabilidade normal do dia a dia. Para isso, como é realmente uma exigência burocrática muito grande, e isso é uma crítica que eu faço, acho que isso poderia ser revisto para que possibilidades fossem abertas para mais OSCs que têm essa expertise ou que possam conseguir, né, pleitear isso através tanto da documentação, contábil, quanto da questão técnica também, que é outra burocracia também, quando você tem também, por exemplo, verba pública. Então tem toda uma questão que muitas vezes afugenta as pessoas, que precisam, necessitam, mas não tem condição de pagar um profissional, ou não tem tempo de conhecer. E aqui faço de cara assim
um elogio muito grande a esse monte de OSC que não está aí relacionado nas 13 que recebe, mas que faz um trabalho brilhante, sem dinheiro, mas com força, com vontade, com perseverança, e estão lá ajudando. Né? Sim. Isso é importante. E eu acho que é importante dizer também que, né, que vocês também acabam compartilhando também esse conhecimento umas com as outras, né? De poder informar, como que buscar isso. A gente sabe que, né, que toda grande empresa ela é obrigada a ter essa responsabilidade social, né? Então é bastante comum editais nesse sentido, mas que muitas vezes, como você falou, acabam não sendo acessados, e quando são acessados, eles são acessados, né, numa disputa, às vezes, com instituições que têm muito mais estrutura, às vezes, tem um corpo de direção maior, e aí acaba, né, as que não tem, como você falou, muitas vezes que está começando nesse esforço, né, se não tiver uma boa assistência, um bom acompanhamento, acaba não conseguindo, porque acaba sendo essa pequena, ela tem que fazer uma escolha de Sofia, ou eu pago os impostos ou eu compro a cesta básica que eu tenho que dar ali. Eu pago um contador para fazer isso, né? Ou eu fico batendo na porta até conseguir um voluntário, né, para que possa fazer. É realmente um caminho difícil. Agora, Marcelo, aí você lá atrás, você disse que vocês começaram com essa proposta mesmo de oferecer atividades no contraturno, né? Uhum. E aí, você já citou aí que hoje já tem a unidade lá de Ururaí. Eu queria que você falasse um pouco quais são os serviços hoje já ofertados, tanto em Goytacazes, né, que foi onde tudo surgiu, e hoje com essa ampliação, em que momento houve essa ampliação para Ururaí, o que também é ofertado lá, como é que funciona isso? A gente, a sede, né, nossa própria é em Ururaí, ali a gente tem, em Goytacazes, a gente tem investido e aumentado com dinheiro de premiações, etc. E ali a gente tem todo o trabalho na parte de educação, na parte de esporte e a parte de cultura. Para que vocês tenham uma ideia, esses projetos também fazem parte do projeto Aprender Faz Bem, que é financiado pelo fundo, né, da prefeitura. E lembro também que o fundo não é só da prefeitura. Ali no fundo você tem iniciativa privada, você tem pessoas físicas que podem, por exemplo, colocar o seu imposto de renda para aquela situação. Então, um aporte da prefeitura que faz a gestão junto com um conselho, que é um conselho também, né? Não é uma coisa direta. Que agora, por acaso, está com um representante à frente que é do governo, porque é o presidente da Fundação da Infância e Juventude, mas há essa, vamos dizer assim, esse revezamento. Uma hora é do representante do poder público, outra da sociedade. Exatamente. Não é isso? Então nesse momento, por acaso, é o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, que também é vereador licenciado, que é o Leão Gomes. Então ele é o presidente do conselho agora, e aí talvez toda essa polêmica que está dando, essa politização, né, que tem sido colocada à discussão, passa muito também, infelizmente, por conta disso, mas é uma coisa que, como a gente disse, uma decisão que é tomada pelo conselho, que tem ele como presidente, mas também tem outros representantes de instituições. Um rodízio, uma mudança, até para que tenha exatamente essa divisão, né, de poder e etc. E tal. Então a gente lá faz a sua oferta e, por exemplo, o balé. Agora mesmo teve o Encontro Internacional de Dança lá em São João da Barra. Isso, no Sesc. Nós tivemos 3 premiações lá. Ah, que legal. 2 segundo lugar e 1 primeiro lugar com a bailarina. Fruto de um trabalho de uma professora que começou como voluntária e hoje, na verdade, faz parte do projeto, que é a professora Marcília, que começou com a gente lá há 2 anos, 3 anos depois que a gente já tinha começado a Bem Faz Bem. É a professora e levando essa questão da dança contemporânea, o balé, e a gente já participando dessas questões. É muito importante porque a gente costuma e tem a vontade de participar no maior número possível de eventos, para que essas crianças possam perceber que é um mundo para além de Ururaí, para além de Goytacazes, né? Que possam se relacionar com outros bailarinos. Foi uma situação muito interessante. Logo depois que eles ganharam o prêmio, eu fui fazer um vídeo, né, sobre a participação delas com a professora. Eu tive que parar o vídeo algumas vezes, porque entre as perguntas, como é que ela tinha achado, como é que foi, né, participar do evento, sobre a professora, e eu perguntava o que era a Bem Faz Bem para elas. Muitas vezes a resposta é: a Bem Faz Bem é tudo para mim. E aí a emoção
eu tinha que parar de filmar porque eu não conseguia, a Marcília até ria, mas é isso, porque na verdade a gente consegue impactar essa criança de uma maneira, né? Aquele risco tirando, mas mais do que isso, dando a ela oportunidade. Agora mesmo também, para um trabalho que a gente tem, nós tínhamos dois representantes no CPA. CPA é o Comitê de Participação do Adolescente, que está ligado ao Conselho Estadual de Defesa e Direito da Criança e Adolescente, ligado à Secretaria de Ação Social do Estado. Tínhamos 2. Foram escolhidos mais 4 representantes da região Norte e Noroeste. Ou seja, 4 alunos da Bem Faz Bem são representantes estaduais. São eles que levam para a plenária as discussões, os temas. São as vozes dos adolescentes aqui. Isso fruto de um trabalho que a gente vem ensinando de participação. Uma participação política, não partidária, mas entender qual é o papel desses meninos na sociedade. Né? Conversávamos com eles até nessa primeira reunião dos 4 que chegaram para se somar ao Adrien e a Evelyn. E a gente dizia, daqui a pouco vocês vão ser presidente, vice-presidente da ONG. E ele ficava, como? Claro, né? Eu me vou, Erivelto vai, a Carol, que é a nossa assistente social também, né? Um dia tá, e a entidade vai continuar. E vocês é que vão levar isso à frente. Então, começando agora, aprendendo a participar, a se comunicar, a defender ideias, né? A lutar pelos direitos. E a gente fica muito feliz. Esse todo é um trabalho que a gente faz lá em Goitacazes. E como é que surgiu o Ururaí? Não, eu queria só entender. Então, hoje vocês têm atividades culturais, educacionais. Como é que é esse A gente não faz reforço escolar, a gente mudou o nome, né? É questão do caminho da aprendizagem. Todo o nosso trabalho nas atividades, que sejam de balé, de esporte, ou qualquer outro que seja, ele está numa vertente que é também de educação. Incentiva a leitura, dinâmica. A gente tem um projeto que chama Oficina Pensar Faz Bem. Qual é a ideia da oficina? Dar a essas crianças um olhar crítico da sociedade. Eles têm a oportunidade de discutir todos os assuntos ali com a professora, que é a Franciele, e ali a gente coloca temas e debate com eles, né? Sobre sexualidade, drogas, representatividade, questão da família. E ali eles se colocam. Então a gente dá essa oportunidade para que eles se coloquem, o que eles pensam, né, para que formem, na verdade, um pensamento crítico. Sim. Não tenham vergonha, tenham força para falar, né, para debater. É educação socioemocional, na verdade. Né? Exatamente. Então a educação está toda incluída. Então, para uma atividade de esporte, de cultura, ele tem que estar também, vamos dizer, dentro de uma atividade como a oficina do Pensar Faz Bem. Só registrar aqui, audiência qualificada aqui, eu sou muito fã dele, gosto muito do trabalho dele, Dr. Andral Nunes Tavares Filho. É um grande amigo, né? Parceiro, bom dia, parabéns ao Marcelo e a todos da equipe Bem Faz Bem, que realizam um trabalho comunitário maravilhoso. Obrigado, Andral é um grande amigo. Ele mandou um abraço aqui também pra gente. Obrigado, Andral. E ao Rodrigo. André. Rodrigo e a toda a equipe da Folha FM. Um abraço, André. Ele participa também lá? Nosso consultor jurídico. Aí, quando precisamos, o Andral é sempre muito solícito, né? Sim, é uma pessoa de uma sensibilidade muito grande. Então, um ótimo professor também. Graças a Deus tem precisando pouco. Né? Assim, nessa jurídica que a coisa está andando. Mas sempre uma consultoria, alguma coisa, ele está sempre disposto. Marcelo, vocês estão ali numa região muito ampla, né? Ali da Baixada, que a gente falou que tinha também essa lacuna de um atendimento mais voltado assim. Agora, como realmente fazer com que as pessoas entendam a identidade da Bem Faz Bem? O que ela realmente tem? Porque eu imagino quantas pessoas não devem bater a porta de vocês, muitas vezes achando, né, que, como você falou, a busca por esse serviço assistencial acontece muito, né? Como que vocês conseguiram, de fato, assim, se firmar ali, mostrando a identidade de vocês, né? E vocês acabam se tornando também uma rede de apoio, porque às vezes o que vocês também não podem dar assistência, vocês acabam orientando, né? Para que aquela pessoa busque seja um CRAS ou uma outra instituição, não é isso? Exatamente. Como é que funciona? E a gente também funciona como apoio do CRAS. Né? O CRAS muitas vezes, na verdade, encaminham aqueles adolescentes para a nossa instituição que precisam, né, de um trabalho ali terapêutico, né, ou de alguma ação específica, e a gente faz essa ponte. Então é de cá para lá.
Uma coisa eu cheguei a comentar com você ontem, a gente estava falando, a gente tem um propósito muito grande de excelência, de fazer o melhor. Então a gente não está muito preocupado em quantidade, né? Então a gente hoje atende pelo projeto que é financiado pelo Conselho, 60 alunos, mas a gente atende mais do que isso, né? Nos outros projetos nossos que não são financiados. Então cerca de 50, 150, 200 crianças, dependendo. Mas em alguns momentos, em algumas atividades. Mas hoje em torno de 80, né? Bem firme ali em todas as atividades. Para que a gente dê qualidade a eles, ou seja, eles participam da oficina do Pensar Faz Bem, eles participam do balé, outros do judô. Então participam de várias atividades. Então eu mantenho-os o mais tempo possível dentro da instituição, dando essa oportunidade para conhecer. E aí vai a alimentação? Alimentação, exatamente. Tudo isso já está dentro até do projeto que a gente é patrocinado, tem também esses valores que está aí a questão da equipe, né, da RH e alimentação. A gente tem uma contrapartida, é bom lembrar bem isso também. Todas as instituições têm, Claudinho. O que é? Quando o Conselho faz um aporte, vamos imaginar que 30 mil por mês, né, para que você em 12 meses possa fazer o projeto. Nós temos a contrapartida de 21 mil da instituição, que é o que é? É o local, é o prédio, são outros profissionais que não pagam, são outros serviços, por exemplo, como a gente tem médico e psicólogo, que estão lá à disposição para atender, psicopedagogos. Isso é uma contrapartida da OSC. Então, imagina... Vocês pagam... É um custo nosso, exatamente. Você imagina, por exemplo, a prefeitura se fosse alocar um espaço como o nosso hoje, que está em torno de 720 metros quadrados, lá em Goitacazes. Teria que pagar, concorda? Um espaço físico. Qual o custo disso? De encargos. Um ginásio, encargos, funcionários. Imagina então que às vezes a pessoa imagina assim, acho que está recebendo. Está recebendo sim, para fazer um trabalho que, como você falou, que era, né? Então é em parceria, já que a prefeitura ou o órgão público não pôde fazer, fazemos nós em conjunto. Mas nós temos a nossa contrapartida, que sim, é um valor. Né? A construção desse prédio, quanto é que é? Ou seja, se eu fosse alugá-lo, quanto é que ele custaria? Então é bom que as pessoas entendam também que não é um favor, na verdade é uma troca mesmo. Sim. É uma prestação tem de que serviço. haver um respeito de lá para cá, porque nós necessitamos, como eles também necessitam, né, do espaço físico e do nosso expertise, da nossa técnica. Então, quem sai ganhando? É a população. Sim, a né? sociedade. Dessa situação. Mas deixa eu lembrar, só para a gente fechar, você me perguntou de Ururaí. Ururaí, a gente, na verdade, recebeu do Dr. Ronaldo Assede, que tinha uma casa lá, que tinha sido doada à Santa Casa, e a Santa Casa depois devolveu a ele, e ele, na verdade, queria manter aquilo como um trabalho social e nos ofereceu, através até da filha, que é a nossa amiga Anique, né, a doutora Anique. Exatamente. E lá nós montamos o que a gente chama de geração de renda. Lá nós temos uma oficina de cerâmica, uma oficina de marcenaria. Né? Legal. E aí lá a gente, na verdade, trabalha essa parte de costura também, perdão, faltou. Quem são os voluntários lá? Você tem marceneiro, por exemplo, voluntário? Tem médico voluntário? Sim. Quem médico, são esses voluntários? E tem os doutora Silvia, o Guta, né? O Carlos Augusto, que foi até diretor clínico da Unimed, é o nosso diretor da área médica, então presta atendimento. E aí, como você falou, para que isso não vire um posto de saúde, que às vezes acontece, a pessoa vai lá imaginando. Quer dizer, nós, na verdade, cuidamos das crianças que estão no projeto e dos seus familiares. Não abrimos isso para a comunidade, porque senão daqui a pouco realmente a gente vira um posto de saúde, né? E uma situação que não é... Eu até pergunto assim, porque o que acontece? As pessoas, quando vê uma instituição, elas acham que elas vão bater na porta, elas vão pedir, às vezes, uma cesta básica. Rapaz, elas vão pedir... para pagar, desculpa te interromper, mas pegando carona no que você vai falar, e aí eu faço uso aqui do rádio, por exemplo, principalmente o AM, né? Era muita gente que chegava com conta de luz para pagar, com gás. Sim. Uns são golpes, outros realmente são verdadeiras necessidade mesmo. Sim. É isso que você está falando, é porque você tem uma instituição lá, né, que eles estão vendo que está crescendo, que está, né, na localidade. Eles tomam como referência, né? E aí você ter essa identidade muito bem
fixada e fazer com que a população entenda, né, qual é o trabalho. Mas encaminha, foi aquilo que você falou. Aquilo que chega e que não é do nosso expertise, não é do nosso objetivo, a gente procura encaminhar. Sim, até orientar, né? Orientar onde ele vai buscar o seu direito, onde ele possa ajudar. Mas se a gente entrar nessa seara, daqui a pouco a gente não consegue atender de fato, né, o propósito. Objetivo e que é um objetivo muito importante, né? Que é o que vai fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor justamente fazendo esse trabalho. Que é um trabalho de, vamos dizer, de suporte, claro, não deixa de ser assistencial, mas acima de tudo de autonomia daquela pessoa, né, daquela criança. Né? Sim. Nesse sentido, da autonomia, da oportunidade. Não dependência, né, que muitas vezes é o que acontece. E né? hoje você tem uma série de programas assistenciais importantes que a gente sempre fala. Tem o Bolsa Família, que voltou, né? Tem o Cartão Goitacá em Campos, em São João da Barra tem outro também, que eu esqueço o nome aqui, mas tem. Mas é outro programa também assistencial, que aí, eu não sei se tem existe, vários outros. Aí complementa aí tem várias outras coisas. Que às vezes as pessoas chegam. Mas isso diminuiu muito, essa busca por cesta de alimentos, essa coisa, diminuiu bastante, né? Não acabou, hoje a gente vive... Sim. Né, numa situação muito difícil. A pandemia, a gente, na verdade, até atuou muito fortemente nisso. Porque foi uma dificuldade geral. No campus, a gente, na verdade, né, teve que parar muitas atividades, então a gente, naquele momento, a gente deu um foco para essa necessidade material das pessoas. Porque você sabia que, né, muitas daquelas crianças que vão ali, adolescentes, elas dependem muitas vezes até de uma alimentação que elas fazem, né, no dia, passa pelo que vocês ofertam ali. Então eu queria entender, lá, vamos voltar, eu quero falar mais sobre o Uraí daqui a pouquinho, depois do intervalo, para você me falar um pouco sobre isso, até na busca por parceiros, que é muito importante, que não dá para desenvolver um trabalho desse também se não tiver parceiros, né, se não tiver contribuição da sociedade. Como a gente falou, é um ganho para todo mundo, né, quando você tem projetos como esse. Mas queria falar, então lá hoje, dentro, pelo que eu entendi, além desses trabalhos de acompanhamento de educação, cultura e esporte, vocês também têm assistência psicológica, médica? Como é que funciona isso? Sim, na verdade tem esses médicos que fazem esse atendimento para as famílias dos assistidos, né, e para os alunos. E psicólogo também, que acompanha, inclusive, todas as atividades. Porque, veja bem, Rodrigo, você tem uma criança, por exemplo, que está fazendo uma atividade de balé. E você consegue perceber que ela está mais tímida do que o comum. O professor percebe uma alteração no seu comportamento. Ela logo alerta para a nossa equipe técnica, que vai buscar conversar com essa criança, ver se está havendo alguma situação de violência, de outra coisa que pode estar acontecendo em casa, para a gente atuar. Né? Então você vê que todos os voluntários e professores têm essa mesma visão. Estão atentos, porque lá, o que a gente fala? As atividades, elas não são um fim, elas são um meio. As atividades são um meio de você conhecer essas crianças, interagir com elas, dar essas oportunidades. Então o professor de balé não está lá só para dar o balé. Ela dá o balé, mas dá o sustento emocional, psicológico, né? O carinho. E quando percebe uma dificuldade, vai buscar na equipe técnica que a gente tem psicólogo, psicopedagoga e assistente social, o suporte para o que está havendo com aquela pessoa, com aquela criança. Vamos chamar a família? Vamos conversar? O que está havendo? Tem alguma coisa que não está bem. Ou é uma questão momentânea, de um luto. Então, todos estão imbuídos desse mesmo ideal. E aí a gente vai... E aí vocês também fazem esse envolvimento da família, porque não dá para também a família achar que lá é, vamos dizer assim, né, um lugar onde onde vai deixar a criança e adolescente e não vai ter a responsabilidade que, né, enquanto pai, mãe e responsável tem que ter. Agora, só para a gente... Lá em Goitacazes, então hoje vocês atenderiam diretamente quantas crianças? No geral, independente geral, hoje, do que vem do fundo. Com 60, hoje a gente está atendendo 80 crianças, em termos de 80 crianças, 100 crianças. Nessa faixa. Né? E elas ficam de manhã ou ficam à tarde? E nesse período de férias elas ficam... Na verdade a gente tem atividade direto. A gente só deu essa parada nessa semana agora. De Natal? Em janeiro a gente já tem... a chegada dela, a gente faz algumas atividades. É óbvio que algumas viagens, então você tem aí alguns problemas, né? Mas as atividades, todos os trabalhadores estão lá, as atividades começam. A gente pega uma primeira semana só de um planejamentozinho, já começa. Hoje, quantos funcionários, mais ou menos, assim, voluntários, no geral? Olha, a gente tem cerca de 60 voluntários, mas trabalhando ali firmemente, 30.
Entendi. 30 são aqueles que... E tem algum limite de tempo para essa criança ou adolescente permanecer lá? Imagino que tem gente que tem começado pequenininho e hoje já é adolescente lá dentro, né? Tem muitas histórias de criança que chegou aqui e fala, tem 6 anos, tem 5 anos, 7 anos, é muito legal, né? Eu costumo dizer que elas são a história da Bem Faz Bem. Sim, estão lá dentro ainda. Estão lá dentro ainda. Porque... E aí, dentro do judô, dentro do balé, com seus sonhos, com seus ideais, e a gente está lá tentando ajudá-lo, entendeu? Legal. Tá bom. Cláudio, quer dar um intervalo? Precisamos. Vamos intervalo que aí depois eu queria falar um pouquinho mais sobre o Uraí, porque eu vi que o Uraí tem até uma loja lá. Sim. Então é até uma oportunidade das pessoas conhecerem também, né? Uma loja da Bem Faz Bem. Da Bem Faz Bem, dentro dessas coisas que são. Dentro dessas coisas que são produzidas lá mesmo. Eu acho muito a própria marcenaria. Isso. Então, tem artesanato também? Tem, então, cerâmica. Curso de cerâmica. Então, a gente vai falar um pouco Vou falar sobre isso. Dessa loja, uma coisa bastante interessante que eu preciso divulgar e a ajuda de vocês, porque o espaço é bem bom e a gente está precisando de parceiros ali para fazer ela acontecer. Daqui a pouco, então, você fala, e você que está nos acompanhando, por favor, continue ligado. Não vi, dona Maurício está aqui. Cadê dona Sebastiana? Não vi dona Sebastiana por aqui. Mas, registrando aí a audiência de pessoal todo que está aqui com a gente, agradecendo, e a gente faz essa pausa rápida nessa conversa com o Marcelo Queiroz, da instituição, da associação, pode chamar assim, né? Associação Bem Faz Bem, e logo a seguir, após o intervalo, e nesse intervalo tem aquela dica aí do milhão, aquela dica que vale ouro, para você investir o seu dinheiro com segurança e com maior rentabilidade. Aproveite, porque a equipe da Nauta XP tem uma novidade hoje para você. Fique ligado aí. E você pode pesquisar também pelo site. É fácil. A dica está aqui, inclusive lá no site da Nauta, nauta.vc. Não tem o que errar. Nauta.vc. Tem um canal para você deixar a sua dúvida e a equipe responde aqui através do programa. São 7h57 em Campos. Voltaremos já no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta.